as pessoas costumam compreender a negociação como um processo de convencimento. E esse ponto está certo, sim, a negociação tem essa característica do convencimento, né? Você vai convencer o outro, você vai ser convencido pelo outro. Só que para convencer, quando a pessoa pensa em convencer na negociação, ela começa a achar que convencer é falar. Quanto mais você fala, mais você vai conseguir convencer o outro na negociação. Então, uma boa negociação, ou um negociador ótimo é aquele que fala muito. É aquele que vai lá, não para de falar e enche de argumentos o outro, de modo que o outro vai ficar desnorteado, vai aceitar a proposta, vai ser maravilhoso, ele vai ganhar a negociação. Só que se a gente tem curtido na gente essa percepção de que a negociação como um processo de convencimento, para ele se dar de forma ideal, você precisa falar muito, você acaba não sendo muito persuasivo. A persuasão não é só falar, tanto que a gente tem uma divisão clássica, né? Normalmente a gente fala de influência e persuasão. Persuasão, sim, tem um aspecto mais comunicacional, usando a linguagem mais verbal. Agora, a influência, por exemplo, não. A influência é uma coisa que não tem, talvez, esse fator, essa direcionalidade ali da mensagem, né, de forma verbalizada, como é o comum. Então você pode ali convencer o outro também não falando. Falar é um fator que você vai utilizar, mas não falar também pode ser estratégico em uma negociação. Agora a gente vai lembrar o porquê que é estratégico. Imagina o seguinte, quando você está na negociação, você está lidando com informações que são importantes ali, que são preciosas no processo. Por exemplo, o seu BATNA, a sua alternativa, né, o seu plano B, ali o BATNA. Isso é importante para você não pode falar isso para o outro. Você pode até dar indícios, né, de que esse BATNA é forte, isso pode ser importante, isso pode ser encaixado, né, em determinados cenários negociais, você pode encaixar isso. Mas você não vai falar a sua alternativa, qual é que é. Você não vai falar, por exemplo, o seu ponto de reserva, né? O quanto que você está disposto, o seu limite que você está disposto a gastar. Você vai falar o seu ponto-alvo, né? Mas o ponto de reserva não. Então você tem informações que são delicadas no processo, que você não vai poder verbalizar ali para o outro. Então é importante que você não fale algumas coisas. Mas por outro lado, o que é importante? Que o outro fale. Então, assim, você vai controlar suas informações, mas quanto mais informação o outro ele jogar para você, ele mandar para você, melhor, porque você vai ter a matéria-prima, né? Informação, matéria-prima do processo negocial. Então, qual que é o ideal? Quando você está negociando com o outro e você fizer uma pergunta para ele, você dê um momento de pausa. Então não fique desesperado. Não pergunte para o outro. Tem gente que está negociando, pergunta e ela mesmo já responde, já pergunta de novo e responde. Então, assim, qual que é a informação que essa pessoa está obtendo? Essa pessoa muitas vezes ela está reforçando talvez aquilo que ela fez no momento de preparação, que a gente aí tem que analisar se essa preparação foi bem feita. Né? Porque a gente se prepara, a gente obtém algumas informações ali no momento de preparação, mas muitas dessas informações é de teor, é especulativo. A gente usa o processo para validar esse tipo de informação, e tem pessoas que acham que não, já se preparou, já se organizou ali, então eu mesmo vou perguntar, eu vou responder, porque tudo que eu previ ali, fiz um preparo, tá certo. Então, assim, veja, então, tira todo o caráter humano da outra pessoa, né? E do processo de interação relacional que é a negociação. Então, no momento que você for fazer uma pergunta, faça essa pergunta e pause, e dê uma pausa. Não é aquela pausa constrangedora. Em algum momento você vai utilizar esse silêncio constrangedor, sim. Principalmente quando for alguma coisa que o outro fizer que não tem muito sentido. Ou quando ele está saindo muito da linha negocial, quando ele está ali viajando, quando ele dá uma proposta absurda, você pode sim falar alguma coisa, dar uma pausa e deixar aquele silêncio ali. Ou até quando o outro não quer lançar uma contraproposta, quando o outro não quer fazer uma proposta, quando parece que ele não quer negociar. Então você utilize aquele silêncio de forma estratégica e deixa aquela pausa ali que o outro vai sentir por um tempo maior. Agora, quando você estiver fazendo uma pergunta, faça a pergunta e pare de falar. Pergunte, espere um momento, espere esse tempinho e veja a reação do outro. Quando você fizer isso, você vai perceber que o mais importante talvez não seja nem a resposta que ele vai te dar, mas o que você vai perceber daquele momento. O outro vai ficar desconfortável? O
que você acha ali, vendo a linguagem corporal dele, vendo o que ele está fazendo ali, o que essa pessoa foi desconfortável, não foi, ele aceitou bem isso, será que ele tem a resposta, será que ele está tentando tirar uma resposta ali da cartola de última hora, será que ele estava preparado para isso? Você consegue ver, será que esse comportamento dele, olha, eu acho que com essa pausa aqui foi constrangedor, eu acho que foi uma coisa, eu não sei se é muito verdade isso que ele estava falando. Você começa a ter uma impressão sobre a relação que você está estabelecendo com ele, em termos não verbais também. Então veja, você perguntou, fez essa pausa, essa mínima pausa, você vai dar um tempo do outro responder. Você vai conseguir fazer a leitura melhor de como que o outro está interagindo ali com você, certo? Então, procure fazer isso na negociação, utilize o silêncio de forma estratégica. E a gente sabe que a maioria das pessoas, o que elas costumam fazer na negociação é quase um monólogo, né? A negociação não parece bidirecional, parece uma coisa até unilateral, né? O outro vai lá e ele lança a proposta e se a pessoa esboçar algum tipo de reação, não esboçar, ele vai lá, lança outra proposta, faz uma concessão, depois faz outra, e depois reclama do resultado. Então, assim, é manter a calma nesse momento, fazer uma pergunta, esperar. Ver a resposta do outro, fazer a leitura da pessoa. Como é que tá? O que você acredita? Como que foi? Como que essa pergunta atingiu o outro ali? Né? Tentar buscar esse tipo de informação não verbal e a informação verbal que ele for passar para você. Claro, se tiver em algumas situações mais extremas, uma situação onde o outro se negar a negociar, o outro não quiser lançar proposta, né, o outro fazer alguma coisa que você viu que não era muito ético, alguma coisa ali que você precisa dar um chacoalhão no outro, que você precisa ali, olha, eu preciso que você reaja, né, eu preciso que você... Então, você dá essa pausa maior, esse intervalo maior, que com certeza vai ser constrangedor para o outro. Você dá um intervalo, uma pausa muito grande, as pessoas têm a tendência de preencher aquela pausa. E o que vai acontecer? O outro vai lá e vai falar, ele vai falar mais, você vai obter informação. Então, veja que interessante. A gente está falando aqui dessa pausa estratégica, desse silêncio estratégico. Quando você utiliza esse silêncio, de certa forma você se resguarda, porque você não vai passar todo tipo de informação para o outro, né? Não vai falar coisas que você não deveria ter falado. E, por outro lado, você vai deixar um espaço, vai deixar uma lacuna para o outro preencher com informação. Então, você vai receber mais informação. Então, essa questão do silêncio estratégico é de extrema importância na negociação. Pegue esse conceito, aplique no seu dia a dia, aplique nas suas negociações, que eu tenho certeza que seus resultados vão melhorar muito.